Atenção, irmãos, por favor, vamos iniciar o nosso culto. Convidamos a todos que estão do lado de fora, nas laterais, que venham para o centro aqui, para o santuário, participar do nosso culto de louvor, de adoração ao nosso Deus. Damos as boas-vindas a todos quantos se encontram conosco e, de forma especial, nosso abraço aos pais que hoje estão sendo homenageados de forma justa pelas famílias, pelos filhos, e nós nos colocamos diante de Deus na alegria por sermos pais, por termos o privilégio de criar os nossos filhos com a luta, com muita dedicação, às vezes com alguns questionamentos assim das dificuldades, nem sempre as coisas vão como os pais gostariam que fosse, mas os pais batalham, lutam e criam seus filhos conforme a sua consciência diante de Deus. A estes pais o nosso abraço e vamos fazer deste culto um momento de louvor, adoração ao Pai da nossa vida, que é o nosso Deus. Nosso abraço a todos. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Com alegria, né? Mais uma vez chegamos aqui à casa do Senhor para render a Ele louvores em espírito e em verdade. Tem algumas pessoas aqui que eu não vi há tempo, né? O Carlos. Fazia tempo, uns 4 meses, né? Gente, não é? Quase 5, né? Eu me lembro que a última vez que eu fui na agência foi o dia 12 de março. Era dia 12 de agosto, fazem 5 meses, né? Mas o Senhor tem sido bom para nós, né? Tem cuidado de nós. Nós alegramos quando nós viemos à casa do Senhor, junto com os irmãos, louvar. Totalmente diferente de você fazer uma live. É totalmente diferente. A gente está aqui, a gente sente o calor, o aconchego, o amor dos irmãos para conosco. Cada um da sua maneira, né? A gente está um pouco distante, mas é porque é necessário. Mas louvamos ao Senhor. Adoramos o Cordeiro morto, que foi morto na cruz, que derramou seu sangue por nós. Esse é o Senhor, esse é o Deus a quem nós adoramos. Vou convidar a igreja a ficar em pé. Vamos cantar, mesmo com a máscara, né? Puxar esse ar de dentro dos nossos pulmões e cantar com alegria, né? Porque a vida que Deus nos deu é preciosa, né? Mais preciosa ainda é a vida. A igreja toda canta uma só voz. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei, com nossas mãos levantadas, rendemos louvor, com nossas mãos levantadas, nos regozijamos, com nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Oh, nós amamos o nosso Rei. Adoramos o Cordeiro, adoramos ao Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei, com nossas mãos levantadas,
rendemos louvor. Com nossas mãos levantadas nos regozijamos. Com nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Com nossas mãos levantadas rendemos louvor. Com nossas mãos levantadas nos regozijamos. Com nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Oh, 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 nós amamos o nosso Rei. Oh, 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 nós amamos o nosso Rei. Amém, irmãos? Muito bem. O texto de hoje fala sobre a parábola do filho pródigo, no capítulo 15 de Lucas, a partir do versículo 11 até o 24. Mas a ênfase que eu quero dar seria a parábola do Pai segundo o coração de Deus, que é o tema da nossa mensagem. Então, eu gostaria que os irmãos sempre olhassem nesta leitura e ficassem observando o comportamento do pai diante da atitude do seu filho. Diz assim, Cristo estava contando uma parábola, né? E continuou dizendo, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo que possuía, sobreveio àquele lugar, àquele país, uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, porque ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Este é o texto que eu escolhi para hoje, para conversarmos exatamente sobre a postura de um pai segundo o coração de Deus. Feche os seus olhos. Ó Deus e Pai, nós te chamamos de Pai porque o teu Filho assim nos ensinou. E nós temos um Pai perfeito, um Pai que cuida de nós, um Pai que nos abençoa, um Pai que nos sustenta. E um Pai que nos ama, apesar das nossas tremendas fraquezas e limitações. Diante de ti, Senhor, como teus filhos, nós simplesmente nos dispomos
a te adorar em espírito e em verdade, reconhecer as nossas mazelas e colocar diante de ti o desejo de andar segundo a tua vontade. Pedimos que tu abençoes este culto, que na sua simplicidade ele possa atingir o seu objetivo, qual seja o de glorificar e exaltar o teu santo nome. Se há falha em nós, limitação para que este culto seja aceitável, completa o que falta em nós pela presença e a direção do Espírito Santo. Muito obrigado pelos pais aqui de nossa igreja, os pais aqui presentes, por eles serem cada vez mais servos teus, criando seus filhos segundo a tua vontade. Pedimos a Deus que tu coroes de bênçãos os pais, dando-lhes sabedoria, discernimento, para que possam cada vez mais abençoar os seus filhos com o seu exemplo, com a sua forma de agir, na inteireza do seu caráter. Toma conta de todos nós agora, abençoa este culto e aceita a nossa adoração, porque nós fazemos esta oração na alegria do Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Amém, irmãos? Amém. Vamos louvar ao Senhor com alegria? Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do evangelho da cruz, mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar. Maior aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, com o amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, com o amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, com o amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Pode o silêncio até gritar que Deus me abandonou. Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão pra me levantar. Sei em Cristo e que é poderoso pra fazer além. Que essa é a hora, Deus toca, renova, transforma. Tenho vida em Deus, vida em Deus. Tenho
força em Deus, esperança em Deus, tenho tudo em Deus. Eu olho pra Jesus, com o amor de Deus na cruz, eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, com o amor de Deus na cruz, nada pode parar o autor da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso pastor, o pastor divino, nosso amado Pai, nos ouve a todo momento. Ouve-nos, pastor divino, nós queremos de bom lugar. Teu rebanho revelado, desejamos te adorar. Cristo amado, Cristo amado, vem teu povo abençoar. Cristo amado, Cristo amado, vem teu povo abençoar. Ao perdido no pecado, seu perigo faze ver. Chama os pobres enganados, faz-nos tua voz ouvir. Aos enfermos, mestre digna de acudir. Aos enfermos, mestre digna de acudir. Traze o pobre desgarrado ao aprisco teu Senhor. Toma o teu cordeirinho no regaço teu pastor. Dá-lhe aos pastos, dá-lhe os pastos de celeste e doce amor. Dá-lhe os pastos, dá-lhe os pastos de celeste e doce amor. Ó Jesus, escuta o rogo, nossa humilde petição. Vem encher o teu rebanho de sincera devoção. Cantaremos, cantaremos teu afável proteção. Cantaremos, cantaremos tua afável proteção. Irmãos, podem sentar um pouquinho, por favor?
Eu só queria lembrar aos irmãos que a nossa campanha de missões estaduais se estende até o próximo domingo. A sua oferta, aquele alvo que você estabeleceu diante de Deus, você vai cumprir, trazendo hoje ou no próximo domingo a sua oferta, porque depois de domingo nós fecharemos a oferta cujo alvo da igreja é de R$2.000. E nós queremos a participação dos irmãos. Você vai se sentir bem em participar, porque os nossos missionários estão lá no interior desse Cearazão aí. Muitos deles estão passando por momentos difíceis. Se nós aqui na capital, com algumas vantagens, temos as nossas dificuldades, imagine um missionário que está lá no campo, só ele e a família, não tem parente nenhum ao redor, né? Quer dizer, são pessoas que precisam do nosso apoio. E uma das formas de ajudá-lo, além das orações, do apoio pessoal, é realmente de enviar a sua oferta para que eles sejam sustentados de forma digna, tá bom? Então nós teremos agora o nosso momento de dedicação de vidas, dos dízimos e das ofertas. Que não falha durante o dia, o sol não pode me ferir. Com a noite eu posso sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, ele não descansa, ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, ele não descansa, ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Meu lugar seguro, meu lugar seguro, minha proteção, todo poderoso, Deus da minha salvação. Meu socorro vem de Deus, não paro de olhar pros montes. Ele não descansa, ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Eu confio nele, estou olhando para os montes. Meu socorro vem de Deus, não paro de olhar pros montes. Ele não descansa, ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Amém, irmãos? O irmão Israel vai fazer uma oração agradecendo os dízimos e as ofertas e pedindo para a continuação do nosso culto. Oremos. Senhor nosso Deus, amado Pai,
Graças te damos por mais uma vez estarmos aqui, ó Deus, Amém. para cultuar o teu nome, Amém. te dar graças, te dar louvores por tudo que tens feito e por tudo que há de fazer, ó Deus. Neste momento, colocamos em tua presença estes dízimos e essas ofertas, ó Pai, que possa, ó Deus, ser empregada na tua obra com sabedoria, com discernimento, da melhor forma possível, ó Deus. Que o Senhor possa nos capacitar através do Espírito Santo. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai, é que eu te oro e te agradeço. Até que ele volte. Amém. Amém, irmãos. Muito bem. Vamos, então, pensar um pouquinho, refletir um pouquinho. Eu não sei como foi o seu Dia dos Pais. O meu foi bom, mas a gente fica sempre preocupado com aqueles pais que estão enfermos, né? Alguns que estão passando por grandes dificuldades na sua casa. Há uma preocupação que a gente tem, não apenas para usufruir do momento bom da gente, mas pensar naqueles que estão com as suas limitações, não é? Mas a todos, certamente, Deus derrama a bênção sob medida. Irmãos, nós lemos o texto, e eu não vou repetir a leitura, porque esse texto, ele mostra a atitude de um pai. Geralmente, quando a gente prega nesse texto, fala sobre o filho, né? Filho pródigo e tal, a ênfase. Mas eu fiquei refletindo essa semana, desde a semana passada, que eu vinha já com a ideia dessa mensagem, de tirar, através desta mensagem, da parábola, algumas mensagens que sirvam para nós no dia a dia. No dia a dia. Eu começo a dizer, meus irmãos, que a Bíblia, ela é perfeita no sentido de ser a palavra de Deus, porque ela apresenta as virtudes e as mazelas de seus heróis. Imagine-se Davi, o homem segundo o coração de Deus, não tivesse cometido aquelas falhas que ele cometeu, que nós sabemos gravíssimas, mas que se curvou diante de Deus, se arrependeu, e Deus o recebeu de volta e continuou a chamá-lo como o homem segundo o seu coração. A Bíblia continua a chamar. Nós temos as nossas limitações, as nossas imperfeições. Por mais que a gente procure ser segundo o coração de Deus, há uma limitação natural na gente. Nem tudo que a gente quer fazer, faz. E o que não quer fazer, acaba fazendo, como diz o apóstolo Paulo. Então, por mais que sejamos cristãos, nós temos esta mensagem da palavra de Deus, quando a Bíblia mostra as qualidades de seus heróis, mas mostra também as suas falhas. Fala em Jacó e vê lá as falhas de Jacó, né? Quando você vai para o Novo Testamento, você percebe Pedro foi uma bênção, um homem de uma importância muito grande para o cristianismo primitivo. Teve lá o seu deslize, né? Enfim, a Bíblia é perfeita por isso. E quando nós imaginamos a figura do pai, temos que entender que existe um pai, o nosso pai, o pai de todos nós, que é o nosso Deus. Ele é perfeito, mas é o único pai perfeito que eu conheço. É o único pai perfeito que eu conheço. Por isso, não há de se exigir, muitas vezes, dos pais uma perfeição. Não pode ter defeito, e quando tem, se propaga. Fulano tem esse problema. Todos nós temos os nossos problemas. Como dizia a minha velha mãe, todo mundo quer ser bom, mas a lua faltou uma banda. Pois bem. Pois bem. Então, eu queria, sim, pincelar desta parábola, até o texto que eu li, algumas atitudes desse pai, que é numa parábola, mas que ele representa a figura do pai eterno. Mas, ao mesmo tempo, de um pai que tinha apenas 2 filhos. Não era o pai, era o pai de 2 filhos, como diz a parábola. Jesus fez questão de personalizar um pouco o texto.
ele era provedor. Provedor. Era aquele pai que dava tudo que o filho necessitava. Ele dava as coisas necessárias a que o filho vivesse na sua casa feliz, de bem. Eram 2 filhos. E aquele pai provedor tinha também uma atitude realista. Ele talvez não atendia o que aquele filho mais novo, impetuoso, queria para ele. Queria alguns privilégios. E o pai era provedor, mas sempre razoável. E eu digo sempre, dar aos filhos, quando não se pode, é um péssimo exemplo. É uma insanidade. Eu vejo às vezes nas minhas andanças e relações familiares, quando o filho adolescente vê que o colega ou a colega do colégio comprou um celular mais novo, já vai aperrear o pai. Não quer nem saber se o pai está em condições de dar ou não. Ah, porque fulano comprou e tal. Usa roupa de marca, também quero. E às vezes esse grau de exigência, vamos dizer assim, que é natural na criança, cabe ao pai ser razoável. Não, meu filho. Você está querendo isso aí, fulano comprou, porque certamente o pai está podendo. Neste momento eu não estou podendo. Pode ser que mais tarde eu compre, mas agora não é o mais importante. A relação do filho com o pai, ou do pai com o filho, deve ser movida à transparência sincera. A transparência sincera. Nunca instâncias em outras esferas para atender o pedido do filho, porque senão ele vai ficar reclamando o tempo todo dentro de casa. Tem aquela história de quem não chora não mama. Criança desde pequena ela é assim. Ela chora e mama. Quando tiver com fome vai chorar de novo. E provedor, mas tem que ser razoável. A relação com o filho movida à transparência sincera faz com que essa relação melhore a cada dia. Quando não há essa transparência, realmente os problemas surgem. Não faz mal você dizer, meu filho, este mês eu estou apertado. Não estou conseguindo nem pagar a mensalidade de um carro ou de alguma compra. Estou com dificuldade. Então segura um pouquinho lá adiante. Quer dizer, tem que haver essa transparência. Deus nos provê. E o salmista diz, nada me faltará. Mas Deus não atende todos os nossos desejos. Há muita coisa que você já pediu a Deus e Deus disse não, não, não. E alguns dizem, Deus esqueceu de mim, não quer mais me atender. Ele atende. Quando ele achar que é razoável aquele pedido naquele momento. Talvez não seja a hora. Talvez não seja a hora. E talvez não seja aquilo que você está pedindo que ele quer realmente lhe dar, que é bem melhor quando a vontade de Deus prevalece. Então, a primeira coisa, você tem que entender que esse pai da parábola era provedor. O filho não reclamou de, porque aqui não tem comida. É tanto que quando ele passou fome lá, ele disse, meu pai, lá em casa até os empregados têm comida em abundância, eu aqui passando fome. Então, o pai era provedor. E isso nós, como pais, lutamos muito. Eu me lembro da figura de meu pai. Era um homem simples, comerciante pequeno, trabalhou em loja de calçados aqui, na sapataria Belém, foi gerente. Enfim, ele tinha essa luta. Depois ele montou uma fábricazinha de calçados e uma lojinha, e ali a gente viveu até eu ir para o seminário. Depois ele fechou, porque não tinha mais, só trabalhava com os filhos, com a família, não queria empregado. Eu fui o último a ficar com ele, até ir para o seminário. Eu via meu pai, às vezes, com dificuldade para pagar o aluguel de casa. Sabe, aquele momento que tinha que pagar o aluguel, e você estava sem dinheiro, fazer o quê? E ele não ficava reclamando, ficava assim, achando que estava tudo bem e tal. Às vezes
transparecia que as coisas estavam maravilhosas, mas não estava, faltava transparência. Dizer, meu filho, olha, estou passando por esse problema, segure isso, segure aquilo um pouquinho, gaste menos nisso, naquilo. Mas eu acho que nunca nos faltou comida na mesa, porque ele foi sempre razoável. Nas necessidades básicas, nunca faltou uma roupa para vestir. Mas eu sabia da dificuldade dele. E o filho tem que entender que o pai não é um fabricante de dinheiro. O pai é um lutador para prover as necessidades da sua casa. Segunda coisa que eu destaco aqui é que ele era amoroso. Esse pai era amoroso, mas com firmeza e com disciplina. Todo pai, em tese, ama o seu filho à sua maneira. E às vezes fica comparando o tipo de demonstração de afeto da mãe com o pai. Aí vem aquelas frases que não sei se ainda usa muito não, mas quando era menina usavam muito. Até em bicicletazinha os caras atrás assim, amor só de mãe. Já viram isso? Né? Aí um dia um rapaz apareceu com uma plaquinha dizendo amor só de pai. Aí a turma fez maior gozação com o cara. Porque esse cara conversa essa, rapaz, amor é só de mãe, etc. Não, o pai ama também. Não é só de mãe. É de pai também. O pai ama. Nem sempre com a presença física, nem sempre com a forma de expressar afeto que é própria da mulher. Mas o homem, à sua maneira, ele é um pai amoroso. Seu amor se expressa com equilíbrio entre a razão e o sentimento, a emoção. É assim que ele é. O homem é mais racional. O homem é mais razão, a mulher é mais coração. Em tudo. Por isso que eu digo, a mulher é muito melhor que o homem. No ponto de vista das relações. Mas ela precisa do homem, por isso que é preciso que hajam dois. Porque se um tiver falha, o outro corrige, ajuda. E é muito bom a gente saber que essa razão do pai não significa que é falta de amor. Quando o pai diz não ao filho, que quer sair no carro e você não pode dar, diz, não, meu filho, eu não vou dar esse seu carro hoje. Por isso. Argumente com o filho. Mas tem que manter uma disciplina. Porque se não tiver essa disciplina, realmente fica muito mais difícil. Uma coisa que o pai amoroso faz e deve fazer é saber elogiar no momento certo. Como ele corrige nos momentos que ele acha necessária a correção, se você ficar somente apontando o defeito dos seus filhos, se o pai fizer isso, o filho vai ficar frustrado. Eu nunca agrado meu pai, eu já vi filho dizer isso em escola, né? Em colégio e até em igreja. Pastor, o problema é que meu pai só vê o que eu faço de errado. Eu faço de bom, ele não diz nada. Faz nenhum. É como se fosse uma obrigação, e é. Mas não custa nada uma palavra de elogio. Aliás, elogio é uma coisa para casal também. Você aprenda a elogiar o seu cônjuge, admirar o seu cônjuge, porque senão lá na empresa alguém vai admirar a sua mulher, eu vou admirar o seu marido. E você vai dizer, engraçado, aqui me admira. Lá em casa a mulher só faz apontar meus defeitos o tempo todo. Estou sempre errado. E isso é uma coisa que não funciona na relação. E pai e filho, como o pai é mais racional, às vezes o pai é um pouco mais disciplinador, mais duro. Às vezes eu já conheço casais que é o contrário, né? A mulher que é mais dura e o homem é mais passivo, né? Mas não é o normal. O normal é que o pai, na sua expressão de amor, ele realmente seja mais firme, disciplinador. Na hora de exercer a disciplina, tem que ser firme, tem que ser convicto. Você disser ao seu filho, se ele fez um pedido a você e você analisou e disse não, se ele se espernear, começar a reclamar e você abrir mão, você não foi
coerente. Diga o não quando necessário. Tem que ser firme, ter convicção. Por isso, analise antes de responder uma petição do filho. Analise com calma. Analise. Eu vou contar uma coisa em relação à minha vida. Quando eu fui para o seminário, meu pai empolgado que eu ia para o seminário, para Recife e tal, ele e minha mãe, aí na semana que eu ia embora, ele disse: pai, meu filho, vou lhe prometer uma coisa. O que é, pai? No dia que você terminar o seu curso de seminário, que você concluir o curso, eu vou lhe dar um carro. Legal. Valeu, pai. Vamos aguardar. Só que eu conhecia a situação do meu pai e sabia que eu não ia conseguir isso. Então terminou o curso, aí eu terminei, formei e tal, fui consagrado pastor, pastoreando uma igreja, vim aqui. Aí minha mãe disse: agora você tem que falar com seu pai, né? Que ele prometeu, ia lhe dar um carro. Eu digo: mamãe, eu não vou pedir ao papai um carro, porque eu sei a situação do papai. Ele disse: não, eu sei também, mas é porque ele prometeu, né? Ele prometeu, pai. Mas ele era um outro momento. Eu não vou exigir de meu pai uma coisa que ele não pode fazer por mim. Se ele me ama, eu o amo também. Então, às vezes, essa questão do amor tem sempre que ser analisado, sabe? Para ser uma coisa com uma certa dose de racionalidade. O amor não pode ser só sentimento. Tem que ter um toquezinho de lucidez. E isso é importante para entender, para falar sobre isso. E o pai amoroso, é importante a gente saber que a sua aplicação, a aplicação da disciplina, deve ser sempre baseada no zelo pelo filho e no amor pelo filho. Nunca discipline o seu filho se não for por amor. Olhando para ele, dizendo: eu estou fazendo isso porque eu amo você. Eu estou lhe restringindo, estou lhe, de um certo modo, lhe criticando de alguma coisa, não estou acenando positivamente para você, porque eu entendo. Eu entendo. Então é muito bom você entender que essa aplicação, toda aplicação de disciplina deve ter como base o amor. Quando você disciplina porque está com raiva, aí bate no filho de forma desordenada, isso é muito triste. Porque você está fazendo a coisa pelo impulso. E isso pode criar revolta. Às vezes, seu pai precisa aplicar mesmo a disciplina. Aplicar a disciplina. Eu apanhei quando era menino. Apanhei pouco. Porque eu até que não era muito trabalhoso, não. Mas meu pai demorava a pegar. Mas quando pegava era de cinturão. E era peia mesmo, meu filho. Não era moleza, não. E eu não me revoltei com meu pai porque apanhei. Não tem meu pai era um tirano, não sei o que. Não era. Era a forma dele. Às vezes ele notava que ele estava com raiva por causa de alguma desobediência minha. E isso a gente entende. Mas por trás daquela atitude existia um amor e um zelo, porque eu estava praticando uma coisa que não era correta aos seus olhos, né? O pai do filho pródigo deixou ele livre para escolher o seu caminho, sabendo que o filho ia sofrer muito lá fora. Ele tinha tudo aqui. Quer sair? A liberdade, você vai até certo ponto, você não vai segurar seus filhos. Como diz Gilbran, Calil Gilbran, não é? Os nossos filhos não são propriamente os nossos filhos, mas são como flechas arremessadas para a vida, para que atinja os seus objetivos. Então nós pensamos assim: eu tenho meu filho, estou segurando ele aqui. Aí o filho vai fazer um curso fora. Não, o bichinho vai ficar aí, vai passar frio lá, vai passar fome, vai ser não sei o quê. Gente, deixa aí. Deixa aí. Quando eu fui para o seminário, eu nunca tinha saído de casa, a não ser para Quixadá, Matacalango, e uns lugares, Iracema, né, e tal, por ali. Quando eu fui para o seminário, foram 5 anos. As férias, em vez de eu vir para casa, eu vinha, às vezes, passava poucos dias. Eu ia para os interiores aí, coisa para treinar pregação como seminarista, não é?
fui ao interior do Maranhão, fui para um monte do interior da Bahia, lugares distantes de tudo. E eu fui e não me arrependo de ter ido. Então, a vida é assim. Se meu pai disser, não, meu filho vai ficar tudo aqui, ninguém sai de Fortaleza, ninguém sai de dentro de casa. Não é assim que a vida toca, que a banda toca. Nós temos que respeitar os anseios dos nossos filhos. Eu acredito que o filho já tinha argumentado com o pai. O pai, meu filho, pense um pouco, você aqui tem tudo, está tudo direitinho, nossa, isso aqui tudo é seu, por que você vai por aí arriscar? Não, então, é tanto que ele, depois que o pai consentiu, que deu os haveres, ele ainda passou alguns dias dentro de casa. Eu acho que relutando, se ia, se não ia. Mas o pai deu a ele a liberdade de escolher o seu caminho, mesmo sabendo que ele ia enfrentar uma barra pesada lá fora. O jovem foi. Talvez tenha se cansado da disciplina do pai, porque lá na fazenda tudo era certinho. Ele tinha os seus horários para fazer isso, para fazer aquilo, e ele já estava cansado, não queria disciplina. Ele queria só ser amado pelo pai, mas não queria cumprir aquilo que lhe devia, que era devido. Então era essa a sua atitude. Talvez tenha se cansado da vida disciplinada e foi experimentar o que é que tem lá fora no mundo. O que é que tem lá fora? Eu quero ver o que é que tem lá fora. Porque eu não vi, só vejo aqui, só estou aqui em casa, mas está tudo bem, tá? Mas eu quero ir conhecer o mundo lá fora. E foi. E foi um desastre, como nós sabemos. Sim, o pai que ama não superprotege. Ele protege, mas não superprotege. Mas exerce uma disciplina dosada que o filho tem que suportar. Terceira característica desse pai é que ele foi justo. Justo, mas gracioso. A justiça é um dos atributos divinos e é perfeita em seus resultados. Deus é justo. O pai deve ter muito cuidado em ser justo na relação com o filho. A injustiça deve ser repudiada em qualquer forma de relacionamento, seja o marido e a mulher. Quando você discutir com a sua mulher, quando você tiver alguma discordância com o seu esposo, pense se você está sendo justo. Está sendo justo. Quem é que está sendo justo e quem é que está sendo injusto? Porque a injustiça promove muitas divisões e desprendimentos. A injustiça deve ser repudiada em qualquer forma de relacionamento. Agir com o filho, refletindo a sua infância, não é recomendável também, é um erro. Ah, meu pai me batia, então agora meu filho comigo vai ser assim. Eu vou ter filho, mas vou criar na base da chibata, que eu fui criado assim. Meu irmão, não é. Eu nunca bati num filho meu. Nunca. Nem precisei bater. Bater porque apanhou? Criticar porque foi criticado? Humilhar porque foi humilhado? Desrespeitar porque foi desrespeitado? Isso não é uma lógica justa. Ou querer compensar também falhas passadas com frouxidão vista grossa. Uma vez uma senhora de igreja me disse uma coisa assim: pastor, eu quando era adolescente, quando eu ia para determinado lugar, eu tinha uma vontade de dançar forró. Mas meu pai e minha mãe nunca deixaram. Agora, eu tenho um filho, deixa aí. Só tem certeza, irmão, que você está falando isso de verdade? Não, estou brincando, não sei o quê. Mas no fundo era isso, porque a filha dela dançava um forró melhor do que todo mundo. Pois a filha do crente é melhor do que os dos incrédulos, que ela gostava de, entre as amigas, dançar. Não estou entrando nesse mérito de dançar ou não dançar, isso aí é outra coisa. Mas o que eu estou dizendo é que essa atitude de querer fazer vista grossa, porque eu tive uma educação muito fechada e tal, eu também tive, de alguma certa modo. Meu pai marcava 9 horas para chegar.
E tinha uma luz do lado de fora da casa. Às vezes eu ficava na esquina, era 8:45, conversando com os amigos e olhando para a luz o tempo todo. Porque quando o papai desse 2 toques, acendia e apagava, era 5 minutos para eu chegar em casa. Eu não fiz isso com meus filhos. Não precisei fazer. Era a forma dele agir. Eu não tenho que trazer para a realidade de hoje uma coisa que foi do meu passado. Nunca tive isso. Então, afrouxar, não, porque meu pai, eu não podia comprar isso, eu queria comprar um certo brinquedo, meu pai não podia, então agora pode comprar, o que é que você quer? Às vezes fica endividado, não pode nem pagar. O cartão estourando. Mas tem que comprar, porque quer compensar. E isso é um desastre. Isso é um desastre. O pai da parábola foi justo ao deixar ir. E foi gracioso ao receber o filho de volta. Aí a questão da justiça e da graça. Por justiça nós seríamos condenados, certo? Por graça nós somos salvos. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Que é a maneira como se responde à graça de Deus se manifesta para você. Então, é importante entender. O pai da parábola foi justo ao deixar ir, eu quero repetir essa frase que eu achei importante, e gracioso em receber o filho. Neste, e em nosso caso, a graça deve ser sempre superior à justiça. Meu filho errou, não merece não, tem que... Calma, converse com ele. Se ele vier arrependido, se ele vier humilhado, se ele vier humildemente de retorno, a graça tem que se expandir. Tem que superar aquela justiça. Não, eu disse a você que não fosse, não foi? Eu disse a você que não fosse? Você foi porque quis. Gastou tudo lá, então volte para lá, para o mundo onde você veio. Isso seria o justo. Mas a graça fez com que aquele pai, todo final da tarde, eu imagino, ia lá para a porteira da grande fazenda e ficava olhando para o caminho que dava da cidade para aquela fazenda. Olhava. Eu acho que eu já falei isso uma vez aqui. E os pais conhecem até o andar dos filhos. Minha mãe dizia que me conhecia de longe, não sei por causa da perna tortinha, mas eu sabia que eu vinha andando, né? Lá vem o Nazareno, eu conheço o andar dele, que anda assim, meio para lá e para cá. Pronto. Era assim que eu era. E os pais conhecem. E aquele pai ficava olhando todo dia, no final da tarde, oh meu Deus, queria tanto meu filho voltasse para casa, mesmo que ele viesse do jeito que viesse, venha, eu quero receber você. Se frustrava, entrava. Tanto que, quando o filho veio voltar, ele já estava à porta da fazenda. E viu de longe, e não esperou o filho entrar. Foi lá. A graça é isso, meu irmão. A graça vai ao encontro. E abraçou o seu filho. O filho montou um discursozinho que ia fazer, mas o pai não estava preocupado com isso. Disse, meu filho, esqueça isso. Que empregado que nada, você vai ser recebido como filho, porque você estava morto e reviveu. Você estava perdido e foi achado. Então estou feliz. Vamos fazer uma festa para recebê-lo. E aquele filho ficou atônito, porque ele não merecia. Mas a graça do pai se manifestou naquela vida. Então nós entendemos que na nossa relação com nossos filhos, como Deus é conosco, devemos ser graciosos para com os nossos filhos, mesmo aplicando a disciplina, mesmo sendo justo com eles, mas tem momentos em que a graça tem que superabundar. E eu concluo dizendo o seguinte: o pai do filho pródigo nos deixa as lições práticas. Provedor, amoroso e justo. É isso que nós precisamos, sabe, da relação com os nossos filhos. E os nossos filhos devem nos entender como pais, porque os pais não são perfeitos. Só existe um pai perfeito, que é o nosso Deus.
Então, enquanto nós estamos aqui, queremos a única coisa dos nossos filhos é a compreensão de que mesmo com as nossas falhas, nós queremos que os nossos filhos nos respeitem, nos compreendam e nos amem. Respondam ao amor que lhes é dedicado. Não tem como ser diferente. Devem ser gratos pelo pai que tem. Não, o pai de sua amiga é maravilhoso? Não, o pai maravilhoso é o seu. Porque o outro tem dinheiro para fazer isso, fazer aquilo, o seu não tem. Mas o seu pai é o que está com você, que lhe acompanha. Quando você está tossindo, quando você está gripado, é ele, vai com a esposa, é ele quem banca a compra dos medicamentos. Ele está ali presente. A mãe tem a aproximação maior, mas o pai não abandona. E o filho cresce, às vezes acha que não houve nada no passado. Teve muita coisa que seu pai fez por você que você nem imagina. Portanto, seja grato. Seria isso exigir demais dos filhos? Creio que não. É o normal se estabelecer esta relação. Então, irmãos, vamos procurar ajustar esses atributos desse pai da parábola, que é o nosso próprio Deus, guardadas as devidas proporções, a nossa realidade. Procure ser cada vez mais provedor naquilo que houver razoabilidade, amoroso, sem esquecer a disciplina e justo com graça, para que os seus filhos olhem para você, lhe admirem e digam: meu pai é um herói, que Deus nos abençoe. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Acorda, meu irmão, vamos lá, para Jesus. Meus queridos irmãos, nós estamos hoje, nesse dia especial dos pais, eu vou impetrar a bênção apostólica. Tem a programaçãozinha aqui, que vai passar aqui agora, né? Tem alguma palavra? Venha. É a Michele que vai comandar? Esse momento agora que o Ministério de Eventos, o Infantil e não sei quem mais, da multimídia, esse pessoal preparou aí um momento especial de homenagem aos pais. Então vamos deixar para fazer a oração final depois desta homenagem, tá bom? Quem é que vem? Um microfone desse que não foi usado, né? Se precisar, passar. Vem para cá, vem para cá. Graça e paz, igreja.
amo os adesivos. Eu tenho muitos amigos. Eu tenho muitos amigos, amigos de todos os tipos, mas o meu melhor amigo é o meu pai. Sabe por quê? Porque ele sempre está comigo. Tenho um amigo que sempre está comigo, presente do bondoso Criador. Tenho um amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro de amor. No dia em que eu nasci, ele já estava ali, me recebendo nos braços da família. Eu não sabia de nada, mas ele já me amava e me ofertava sua companhia. Meu pai, meu amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro para mim. Meu pai, meu amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro para mim. Sua vida me conduz aos braços de Jesus, a quem eu amarei até o fim. Eu tenho um amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro de amor. No dia em que eu nasci, ele já estava ali, me recebendo nos braços da família. Eu não sabia de nada, mas ele já me amava e me ofertava sua companhia. Meu pai, meu amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro para mim. Para mim, meu pai, meu amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro para mim. Sua vida me conduz aos braços de Jesus, a quem eu amarei até o fim. A quem eu amarei até o fim. A quem eu amarei
Meu pai é o meu melhor amigo. Meu pai, eu sempre posso contar com ele. Eu amo quando meu pai me ensina. Meu pai me ensina sobre a Bíblia, me ensina inglês, me ensina matemática. Meu pai é muito legal. Ele sempre brinca comigo. Meu pai é cheio de surpresas. O meu pai ama brincar comigo. Meu pai é o melhor pai do mundo. Que Deus abençoe meu pai e todos os pais da igreja. Papai, você sempre me ama, pai. Te amo sempre que amo os pais. Papai, eu adoro suas historinhas à noite. Um beijo, feliz dia dos pais, te amo muito. Papai, feliz dia dos pais. Eu te amo. Eu gosto de papicinho e de papacinho e te amo. Beijo. Feliz dia dos pais. Feliz dia dos pais. Beijo. Cadê o isso? Atenção. Nós vamos, então, a gente não vai poder ter aglomeração, mas a gente dá para ter os pais mais ou menos assim, distanciados uns dos outros. Não são tantos, não, né? Dá para fazer. Porque se ficar lá no lugar, cada um em pé, fica meio chato. Por favor, os pais venham aqui para frente. Assim fica aqui, dá uma distânciazinha de cada um. Porque nós vamos fazer uma oração pelos nossos pais. Depois a gente tem a bênção apostólica e aí cantamos a última música, né? Mantenha uma distânciazinha, por favor. Distância regulamentar.
Tem uns aí que estão se preparando para ser pais, né? Mas vai mais adiante. Certo, Carlos? Diga aí, meu garoto. Tá com medo escondidinho. Esse rapaz tá... Ele fica lá no... Oh, misericórdia. Aí estão os nossos os pais. Ô, meu filho, venha para cá. Você deixa essa... Vem para cá. O plástico é importante. Está ali filmando. E nós vamos dar graças. Convida os irmãos a ficarem em pé, por favor. E nós vamos fazer a oração final. A bênção apostólica. Depois nós vamos cantar mais uma música, não é isso? Muito bem. Ó Deus e Pai, nós te agradecemos o privilégio de pertencermos à tua família aqui na terra e por podermos, ó Deus, desempenhar o nosso papel enquanto filhos teus para a proclamação da mensagem do Evangelho. Louvamos o teu nome pela bênção de sermos teus filhos. E queremos, neste momento, agradecer a vida dos pais que aqui estão, que certamente têm o seu coração voltado para ti, para procurar cada vez mais ser melhores filhos teus e melhores pais para os seus filhos a cada dia. E que possam encontrar nos filhos e nas esposas todo o apoio que eles precisam para continuar mantendo a sua família segundo o teu coração. Agradecemos por esses pais que aqui estão, por aqueles que não estão aqui por algum motivo, que lá onde eles estiverem, eles sintam a alegria de ter os seus filhos na tua presença. Pedimos-te pelos pais que estão enfermos, pais que estão sem poder se locomover, os pais que estão nos hospitais ligados a nós, a nossa família, as famílias da igreja, que eles ali, ó Deus, possam sentir alegria neste momento e a paz que vem do céu do Pai Celestial. Agradecemos por este dia, por esta programação, pelo nosso departamento, os departamentos que se mobilizaram para que nós tivéssemos esse momento feliz aqui na igreja. E agora que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as bênçãos e as consolações sejam com todos, os pais, os filhos, as esposas de todos nós, agora e para todos sempre. Amém, irmãos. Amém. Louvado seja Deus. Palmas para os nossos pais. Amém. Vamos louvar a Deus. Vocês continuam aqui cantando para cantar. Vamos. Você não vai para filmagem. Não. Agora tem que ir. Esse tem que vir para cá. Não, pode voltar para os seus lugares, por favor. Todo mal, eu sou ovelha que
da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar, a jornada continuar. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar.